Mesmo para aqueles que acham que conhecem a história do navio inafundável, há muitos fatos fascinantes e surpreendentes que permanecem na penumbra do conhecimento comum. O Titanic, renomado por sua inafundabilidade, atraiu a bordo alguns dos passageiros mais ricos do mundo. Entre eles, destaca-se John Jacob Astor, considerado o homem mais rico naquela viagem. Sua fortuna de 87 milhões de dólares na época, equivalente a 2,3 bilhões de dólares hoje, representava um capítulo de riqueza e empreendedorismo que se extinguiria tragicamente naquela noite. A enfermeira britânica Violet Jessop, por sua vez, personifica a sobrevivência contra todas as probabilidades. Não apenas testemunhou o naufrágio do Titanic, mas também escapou do destino amargo do afundamento do Britannic em uma colisão anterior do RMS Olympic. Sua vida parece tirada de um roteiro de filme, mas é um testemunho real de coragem e sorte. E falando em filmes, quem poderia esquecer Titanic, a obra-prima de James Cameron? Com um orçamento colossal de 200 milhões de dólares, o filme tornou-se um épico cinematográfico, ultrapassando até mesmo o custo original de construção do navio que retratava. Uma história de amor trágica, entrelaçada com a narrativa do desastre, fez de Titanic um fenômeno cultural e um marco na história do cinema. A descoberta do Titanic, por sua vez, não foi apenas uma expedição científica, mas também uma revelação acidental durante uma missão secreta da Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Imagine o suspense quando o oceanógrafo Dr. Robert, utilizando um submersível chamado Argo, fez a descoberta surpreendente a mais de 2.000 metros de profundidade, uma reviravolta na história que ecoa até hoje. A tragédia do Titanic também revela curiosidades intrigantes, como as disparidades na taxa de sobrevivência por gênero e classe social. Esses números não apenas contam uma história de desigualdades, mas também lançam luz sobre as complexidades do resgate em meio ao caos. Cardápio de luxo. O menu de jantar do Titanic para a primeira classe na noite era verdadeiramente luxuoso. Entre as opções estavam iguarias como ostras, caviar, salmão defumado, costelas de cordeiro e filé mignon. Um verdadeiro banquete que contrasta ironicamente com a tragédia que se desenrolaria depois. Desenhos e presságios. Há relatos de passageiros que afirmaram ter tido sonhos ou visões premonitórias sobre o naufrágio antes que ocorresse. Algumas pessoas teriam hesitado em embarcar devido a essas premonições, enquanto outras acreditavam que era apenas sonhos. Maldição do Titanic. Entre as superstições que cercam o Titanic, alguns afirmam que um diamante chamado a Maldição do Homem Sem Nome, supostamente retirado do naufrágio, trouxe má sorte para seus proprietários. No entanto, essas histórias são apenas, em grande parte, consideradas lendas urbanas. Música até o fim. A orquestra a bordo do Titanic, liderada por Wallace Wortley, continuou a tocar a música enquanto o navio afundava. Esse ato heróico e comovente foi imortalizado em várias representações do desastre. Pinturas perdidas. O Titanic transportava várias obras de artes valiosas, muitas das quais foram perdidas no naufrágio. Alguns acreditam que ainda há valiosas pinturas e esculturas afundadas com o navio, tornando-o um potencial tesouro submarino. O primeiro navio a chegar ao local do desastre foi o Carpathia, que resgatou os sobreviventes. No entanto, há relatos de que outros navios, incluindo o Californian, estavam nas proximidades, mas não responderam aos pedidos de socorro. Esses detalhes alimentaram controvérsias sobre a eficácia do resgate. Animais a bordo. Além dos passageiros humanos, o Titanic também transportava animais de estimação. Apenas 3 cachorros sobreviveram ao desastre. Essas curiosidades adicionais destacam a riqueza de detalhes e complexidade que cercam a história do Titanic, tornando-o um fascinante capítulo na narrativa da humanidade.